Olá, futuros ex-concurseiros, futuros aprovados, né? Sou o professor Alonso e vamos dar início à aula de hoje, cujo tema é interdisciplinaridade, tá? Vamos abordar a interdisciplinaridade entendendo também quais são outros conceitos que são muito cobrados em prova, inclusive na tentativa de confundi-los, né? Confundir o concurseiro, né? Então nós vamos aprender não só a interdisciplinaridade, mas também a transdisciplinaridade, a pluridisciplinaridade, a multidisciplinaridade, também a multidimensionalidade, tá ok? Todos esses itens, instrumentos, aspectos relacionados, intimamente relacionados com o currículo escolar, tá ok? Então, vamos que vamos! Vamos lá, vamos tratar da multidimensionalidade, interdisciplinaridade, transversalidade. Dentre desses temas aqui, vamos abordar mais alguns outros também, mas de forma destacada, estes três aqui são os principais conceitos que eu preciso que vocês saibam para a prova. Então vamos lá. Uma breve introdução. Esta aula visa elucidar para vocês três conceitos intrínsecos à atividade educacional, que são muito cobrados em provas. A multidimensionalidade, aqui nós vamos trabalhar as várias dimensões, tá? A interdisciplinaridade, né? É o trabalho das disciplinas integradas, e a transversalidade. Vamos começar com a multidimensionalidade, ok? O contexto da multidimensionalidade está ligado ao processo de ensino-aprendizagem. Multidimensionalidade está ligada ao processo do ensino-aprendizagem, ou seja, da didática. E de forma bem objetiva, informo a vocês que o processo de ensino-aprendizagem possui três dimensões. Quais são as três dimensões do ensino-aprendizagem? A dimensão humana, a dimensão político-social e a dimensão técnica. São as três dimensões do ensino-aprendizagem. Está aqui, humana, político-social e técnica. Vamos entender qual é o significado, o sentido de cada uma dessas dimensões. Na dimensão humana, a dimensão humana do processo de ensino-aprendizagem é a que está relacionada ao comportamento humano, tanto por parte do professor quanto por parte do aluno, tá bom? São as condições individuais do processo de ensino-aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno. O professor pode adotar uma postura mais amigável, camarada, o famoso gente boa, por exemplo, pode ser um professor que tem um perfil mais sério, ríspido e firme. Já o aluno pode apresentar-se como sendo um aluno dedicado, que é o caso de vocês, não é verdade? Esforçados, principalmente, interessados, ou pode ser do tipo desinteressado, desrespeitoso, sem limite, aquele aluno que não passa no concurso, tá? Estes são apenas alguns exemplos de comportamentos praticados pelos atores da educação em sala de aula, professor e aluno. Devido à grande variedade de comportamentos, a dimensão humana deste processo é, sem dúvidas, o maior desafio do professor e do aluno. O maior desafio, né? Lidar com os alunos, diferentes alunos, cada um com as suas características e identidades, lidar com os professores. Tem professores que são mais fáceis de lidar, outros mais difíceis, tá bom? É uma dimensão, sem dúvidas, mais desafiante do processo de ensino-aprendizagem, tá ok? As diferenças comportamentais citadas acima devem ser trabalhadas com muito cuidado, de modo a evitar preconceitos. Aquele aluno é, né? Aquele professor é, aquele preconceito, né? E assim, isto dificultar o processo de ensino-aprendizagem. Conclusão, é necessário ter especial atenção, cuidado com essa dimensão humana para que isso aqui tenha êxito, esse processo de ensino-aprendizagem. Ok? Dimensão humana do ensino-aprendizagem. Leva em consideração justamente a individualidade, as características individuais, a identidade dos atores da educação. Dimensão político-social do ensino-aprendizagem, né?
da didática é aquela que contextualiza o processo do ensino-aprendizagem à ideologia, à cultura local, regional ou mesmo de toda a sociedade. Tá? Entende-se aqui que a educação não deve ser um processo isolado de transmissão de conteúdos em sala de aula. Não é somente isso, transmitir conhecimentos, não, mas sim um processo contextualizado, tá bom? Contextualizado é o oposto do isolado, tá bom? Deve ser levado em consideração valores da sociedade. O papel da escola vai muito além do que apenas transferir conhecimento, muito além disso, pois inclui também a formação do indivíduo como um cidadão que vai ser inserido na sociedade, tá bom? Então a educação tem um aspecto político-social gigantesco, tá bom? Gigantesco. Dimensão técnica. Aqui está relacionado à própria atividade fim, a atividade pedagógica de sala de aula, a técnica de ensino-aprendizagem. Ok? A dimensão técnica está intimamente relacionada com a metodologia aplicada na sala de aula, com a técnica. De certo que existem inúmeras metodologias de ensino-aprendizagem, inúmeras. Mas o mais importante é que todas elas não sejam aplicadas de forma isolada, não, acabamos de ver, mas sim como um simples instrumento de ensino, mas sim aplicada de forma contextualizada, considerando os alunos e as ideologias da cidade. Desta forma, percebam que esta dimensão técnica está intimamente ligada com a dimensão humana e com a dimensão política social. As três dimensões devem ser trabalhadas em conjunto. As três dimensões humana, dimensão técnica, dimensão política, social. Todas elas, tá, devem estar incluídas dentro de um mesmo processo de ensino-aprendizagem. Tá? Não se deve trabalhar somente um ou somente o outro. Não, tudo junto. Tá? São as três dimensões do processo de ensino-aprendizagem. Então vamos lá. Interdisciplinaridade. Acabamos dessa etapa aqui, multidimensionalidade, vamos falar aqui sobre a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade no processo educacional de ensino-aprendizagem é uma forma de desenvolvimento de práticas pedagógicas com conteúdos integrados. Essa aqui é a palavra-chave, viu? Integração. Interdisciplinaridade tem a ver com a integração. A interdisciplinaridade evita o estudo das disciplinas de forma isolada. Aqui nós temos a geografia, por exemplo, e aqui nós temos a história, geografia e a história, de formas isoladas. Né? Não, de alguma forma, tá? Esta disciplina de geografia tem que ser trabalhada junto com a disciplina de história. Isso aqui vai fazer ocorrer a integração, uma se conectando com a outra, sendo trabalhada de forma integrada. Tá? Esta conexão entre diversas disciplinas tem por objetivo estimular o saber crítico e reflexivo no aluno. Através da interdisciplinaridade, afastamos a fragmentação. Essa palavra aqui, ó, pessoal, cai muito em prova e vocês têm que saber. Apareceu fragmentação, é porque a questão está errada. A não ser que, logicamente, a questão fale. O processo de ensino-aprendizagem deve ser evitada a fragmentação. Aí vai estar correto. Mas se falar que o processo deve observar a fragmentação, né, as disciplinas devem ser trabalhadas de forma isolada, aí está tudo errado. Não. Tem que se posicionar a favor da interdisciplinaridade. Tá? O processo de ensino-aprendizagem tem que observar isso aqui. Tá bom? E aproximamos a contextualização dos conteúdos, conectando os estudos à realidade. A interdisciplinaridade e a contextualização estão intimamente ligadas. Tá? A interdisciplinaridade está relacionada com a organização do currículo escolar. O currículo com as suas disciplinas, tá? E este camarada aqui, a interdisciplinaridade, vai estar prevista dentro do currículo, vai fazer uma disciplina se conectar com a outra. Tá? Vejam o que diz o extrato abaixo das diretrizes curriculares nacionais
para a educação básica. Nós vamos ver que existem várias passagens em que se determina, tá? Em que se determina a observação da interdisciplinaridade na organização escolar. Vamos lá, diretrizes curriculares nacionais gerais da educação básica. Formas de organização curricular, organização do currículo. Tá? Artigo 13, ele diz o seguinte: o currículo, assumindo como referência os princípios educacionais garantidos à educação, assegurados no artigo 4º desta resolução aqui, configura-se como conjunto de valores e práticas que proporciona a produção, a socialização desses significados no espaço social e contribui intensamente para a construção da identidade socioculturais e educantes. Tudo bem, vamos continuar, tá? Porque eu vou chegar no parágrafo que vai tratar... E como o parágrafo está subordinado ao artigo 13, eu tive que trazer ele para cá, tá? Parágrafo 3º do artigo 13 diz o seguinte: a organização do percurso formativo, aberto e contextualizado, deve ser construída em função das peculiaridades do meio e das características, interesses e necessidades do estudante, incluindo não só os componentes curriculares centrais obrigatórios previstos na legislação e nas normas educacionais, mas outros também de modo flexível e variável, conforme cada projeto escolar, assegurando 2 pontos. Vamos lá. Vamos lá. Inciso 3º. Escolha da abordagem didático-pedagógica disciplinar, pluridisciplinar, interdisciplinar ou transdisciplinar pela escola que oriente o projeto pedagógico. Então, olha aqui as diretrizes curriculares, já falando da interdisciplinaridade, aproveitando também para falar da pluridisciplinaridade e da transdisciplinaridade. Vamos entender qual é a diferença entre eles. E resulte de pacto estabelecido entre os profissionais da escola, conselhos escolares, comunidade, subsidiando a organização da matriz curricular, a definição de eixos temáticos e a constituição das redes de aprendizagem. Olha também o que diz o inciso 5. Organização da matriz curricular, do currículo, entendida como alternativa operacional que embase a gestão do currículo escolar e represente subsídio para a gestão da escola. Na organização do tempo e do espaço curricular, distribuição e controle do tempo dos trabalhos docentes. Passo para uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar. Olha aqui, uma gestão centrada na abordagem interdisciplinar. Então, a diretriz está determinando, né, uma abordagem, uma gestão centrada na interdisciplinaridade, organizada por eixo temático, mediante interlocução entre os diferentes campos de conhecimento. Mais uma vez, as diretrizes determinando aqui, com ênfase agora, a interdisciplinaridade. Eu estou só trazendo para você a norma que cita diversas vezes a interdisciplinaridade, dada a importância que ela tem, tá? Vamos para o próximo inciso aqui, que trata da abordagem interdisciplinar. Inciso 6. Entendimento de que eixos temáticos são uma forma de organizar o trabalho pedagógico, limitando a dispersão do conhecimento, fornecendo o cenário no qual se constrói objetos de estudo, propiciando a concretização da proposta pedagógica centrada na visão interdisciplinar, mais uma vez aqui, superando o isolamento das pessoas e compartimentalização de conteúdos rígidos, tá certo? Então, galera, o foco aqui é a interdisciplinaridade na organização dos currículos. Ok? Este é o foco. Não podemos perder nunca isso aqui de vista. Vamos lá. Percebam que o artigo 13, parágrafo 3º, inciso 3, vou voltar nele aqui, tá? É esse aqui. Ele vai tratar justamente da pluridisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade. Tá? Ele citou não apenas a interdisciplinaridade, mas também a pluri e a transdisciplinaridade. Em função da importância do tema interdisciplinaridade, explicarei os conceitos dos termos acima e ainda explicarei o conceito de mais um, multidisciplinaridade, que não foi citado aqui, mas também é muito cobrado em prova. Pois para a sua prova, tão importante quanto saber o que é interdisciplinaridade é saber o que não é. Vão ter muitas questões na prova para vocês identificarem se é multidisciplinaridade, se é pluridisciplinaridade, se é transdisciplinaridade. Por isso é importante vocês saberem as diferenças, tá bom? Multidisciplinaridade é o mais simples de todos.
refere-se a várias disciplinas porém tratadas de forma isolada. Isso é o que não deve acontecer. Um currículo, naturalmente, ele é multidisciplinar, dificilmente vai ter um currículo de uma disciplina só, tá? Mas quando essas disciplinas não se comunicam, não são integradas, são isoladas, nós temos um currículo multidisciplinar. É o conceito mais simples, várias disciplinas, só que de formas isoladas. Ok? Pluridisciplinar, tá? Refere-se a um determinado objeto estudado sobre o ângulo, sobre o prisma, sobre a ótica de várias outras disciplinas. Um mesmo assunto, tá? Sobre a ótica de várias disciplinas. Tá bom? Vocês vão ter que observar este termo aqui, sobre o ângulo, sobre a ótica, certo? Sobre, enfim, sobre a visão de várias outras disciplinas, mas é um tema só, certo? Provavelmente com posições até diferentes, certo? Por exemplo, o estudo da evolução da sociedade pode ser realizado sob a ótica da disciplina de História, a História vai contar o que aconteceu, e sobre a ótica da Sociologia, a Sociologia vai contar também o que aconteceu, mas sobre uma outra lente. Isso aqui baseado em fatos, isso aqui baseado na sociedade, nas características da sociedade, vai ser levado em conta outros fatores. Entenderam? Tudo certo? Transdisciplinaridade. Embora nas questões de prova seja até a mais tranquila de vocês identificarem, para explicar, consensualmente é a mais difícil. Porque é o seguinte, ó, este termo está atrelado à própria disciplina. Transdisciplinaridade está relacionada à própria disciplina. É algo que vai além da disciplina. É trans, ele rompe as barreiras da disciplina e vai para além dela, não necessariamente para outra disciplina. A transdisciplinaridade, ela não necessariamente relaciona uma disciplina com a outra, como ocorre aqui na pluridisciplinaridade, como ocorre na interdisciplinaridade que nós vamos ver ainda. A transdisciplinaridade não envolve outras disciplinas, por isso que ela é fácil de ser identificada nas questões de prova. Ela é bem tranquila. Porém, explicar como é uma transdisciplinaridade é bem complicado. Isso aí é consensualmente por diversos autores. É um termo um tanto quanto superficial, genérico, tá? Isso aqui foi previsto pela primeira vez, a transdisciplinaridade, por Piaget. Piaget disse pela primeira vez que deve ser trabalhada a disciplina de forma transdisciplinar e não dentro da casinha dela, nos limites dela, né? Tem que abordar a disciplina de uma forma transdisciplinar, muito mais abrangente, conectando-se com o mundo, com a sociedade. Vocês estão entendendo? Tem que sair do quadrado da disciplina e ir para além dela, tá bom? Transdisciplinaridade é ir além da própria disciplina, tá ok? Ó, a transdisciplinaridade é a projeção da disciplina para além dela. É um conceito bastante subjetivo que muitos autores gostam de usar. Para sua prova, registrem que a transdisciplinaridade, diferentemente dos demais conceitos, não tem relação ou conexão com outras disciplinas, mas sim com ela mesma. Beleza? E agora sim, chegamos na interdisciplinaridade, a mais importante. É o conceito mais importante da nossa aula e para a sua prova. A interdisciplinaridade é a conexão de várias disciplinas. O exemplo mais comum e usual nas aulas de pedagogia é o da água, que pode ser abordada simultaneamente pela disciplina de Química, composição da água, né, o H2O, e pela disciplina de Física, pontos de ebulição, congelamento, também, que vai considerar a água. Vocês estão entendendo? Então, é uma interdisciplinaridade, um certo componente abordado, né, por disciplina, de forma integrada. Vejam que na interdisciplinaridade, cada disciplina faz a sua contribuição para a aprendizagem do conhecimento. Tá bom? Então, diferente aqui da pluridisciplinaridade, onde é um assunto visto sobre várias óticas,
Na interdisciplinaridade, nós temos uma disciplina se conectando com a outra, de forma integrada. Tá ok? A transdisciplinaridade, ela não tem relação com outra disciplina e vai para além dela. Ela abrange muito mais do que só a própria disciplina. E a multidisciplinaridade, tá, é a mais simples de todas. Ela aborda várias disciplinas, mas sem integração nenhuma, de forma isolada. Olha aqui. Multidisciplinaridade, disciplinas independentes, sem relações entre elas. Pluridisciplinaridade, estuda um objeto de uma disciplina pelo ângulo de outras. Transdisciplinaridade refere-se ao conhecimento próprio da disciplina, mas está para além dela. E a interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra, tá? Uma integração de uma disciplina com outra. Ok? Então, fechamos aqui a interdisciplinaridade. Vamos agora falar desse camarada aqui, transversalidade. Mais um tema muito cobrado em prova. A transversalidade, ao lado da interdisciplinaridade, é um dos assuntos mais cobrados em provas de conhecimentos pedagógicos. Precisamos entender bem o conceito de educação transversal, bem como é preciso saber a diferença entre esta e a educação interdisciplinar. Então, temos que saber a diferença entre transversalidade e interdisciplinaridade. O termo transversal aparece diversas vezes na própria LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB, principal lei do país da educação. Lei 939496, é o número mais fácil de lei que existe. Lei 939496, tá bom? Principal lei da educação do país. Vamos ver o que ela diz sobre transversalidade. Começa aqui, ó, no artigo 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Fala das garantias da educação. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Esse inciso aqui fala da educação especial, tá? Educação especial. Educação especial pega educandos com deficiência, educandos com TGD, transtornos globais de desenvolvimento, e educandos com altas habilidades e superdotação. Ok? Esse inciso fala da educação especial. E ele diz que esta educação especial deve ser transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Pessoal, qual é o significado aqui desta palavra transversal? Quer dizer o seguinte: a educação especial, ela deve ser transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Isso quer dizer o quê? Qualquer etapa, qualquer nível, qualquer modalidade tem que ter espaço para a educação especial. A educação especial, uma educação para deficientes, por exemplo, que é apenas um dos integrantes da educação especial. Pessoas com deficiência, né? Será que é só a educação infantil? Será que é só o ensino fundamental que vai ter espaço, vai ter abertura, que vai abordar a educação especial, a educação para pessoas com deficiência? Claro que não. Essa atenção à educação especial, educação para pessoas com deficiência, TGD, altas habilidades, ela tem que varar toda a educação, desde o início até o final, vai chegar na pós-graduação, no mestrado, doutorado, transversal a toda a educação. Então ela vai atravessar toda a educação. A transversalidade nesse sentido é que a educação especial vai atravessar toda a educação, tem que ser um componente inserido nos currículos de qualquer etapa, nível, modalidade da educação. Isto é a transversalidade nesse sentido aqui, tá bom? Vamos continuar para vocês entenderem um pouquinho mais. Já no artigo 26, ele diz o seguinte: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio,
devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada. Sim, os currículos, eles são compostos por uma base nacional comum e por uma parte diversificada. Essa parte diversificada fica a critério da escola, a critério de cada sistema de ensino, de cada estabelecimento escolar, tá bom? Cada um tem o seu, de forma que, naturalmente, cada currículo de cada escola vai ser diferente um do outro, justamente por causa dessa parte diversificada. A parte comum não. A parte comum é comum a qualquer colégio, instituição de ensino, em qualquer lugar do país. Mas a parte diversificada é o que vai fazer os currículos terem autonomia, serem diferentes um do outro. Tá certo? Então, exigidas características regionais e locais da sociedade, economia educanda. Esse é o artigo 26. Parágrafo 7º do artigo 26. A integralização curricular poderá incluir, a critério dos sistemas de ensino, projetos e pesquisas envolvendo temas transversais. E aqui está onde eu queria chegar com vocês. Chegamos ao momento da LDB em que esta expressão aqui, temas transversais, vai ser abordada com muito mais frequência. Ainda tem outros dispositivos aqui que eu vou mostrar para vocês. Tá? Surgiu agora a figura dos temas transversais. Tá? Diferentemente aqui do inciso 3º, onde a transversalidade se referia à educação especial, que deveria atingir todos os níveis, todas as etapas, todas as modalidades, deveria atravessar toda a educação, certo? Nós temos agora os temas transversais. E da mesma forma, esses temas também vão atravessar toda a educação. Vão atravessar. Isto é a transversalidade dos temas. Vamos seguindo aqui. Parágrafo 9º, ainda do mesmo artigo 26. Conteúdos relativos a direitos humanos, a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais. Então, temos aqui 2 exemplos de temas transversais: direitos humanos e prevenção de violência contra a criança e adolescente. São exemplos de temas transversais que devem ser abordados nos currículos escolares da educação. Não especificamente de uma determinada etapa, ou nível, ou modalidade, mas toda a educação. É um exemplo de tema transversal. Existem muitos outros. Olha aqui o que diz o parágrafo 9º-A. Foi incluído depois na LDB. A educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais. Olha aqui, mais um tema que a LDB definiu que será incluído transversalmente na educação. Tema transversal. Isto é a transversalidade. Neste caso aqui, temas que vão ser abordados ao longo da educação. Pode ser também, como nós vimos no inciso 3º, a educação especial, que vai ser abordada de forma transversal por toda a educação. Continuando, ainda na LDB, artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, de duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante, olha o que diz aqui o parágrafo 6º do artigo 32, o estudo sobre símbolos nacionais será incluído, olha aqui, mais um exemplo de tema transversal. Nesse caso aqui, está fixando que será incluído no currículo do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano. Ensino fundamental de 9 anos. Então, é um tema transversal que vai atravessar todo o ensino fundamental. Símbolos nacionais. Beleza? Conseguindo captar o sentido da transversalidade, é algo que atravessa, certo? Diferentemente da interdisciplinaridade, que é uma integração de disciplinas. Então vamos lá. Do extrato das LDBs que nós vimos agora, existe uma sutil diferença entre transversalidade
prevista no inciso 3º, e as demais. Justamente a do inciso 3º, do artigo 4º, ele fala sobre a transversalidade da educação especial. E o restante fala da transversalidade de temas transversais, né? Enquanto o artigo 4º, inciso 3º, fala da transversalidade da educação especial, que é uma modalidade de educação, os demais dispositivos citam o tema transversal, ou seja, a transversalidade de temas. Tá ok? O artigo 4º afirma que o dever do Estado será efetivado mediante a garantia do atendimento educacional especializado, gratuito, educando com deficiência, TGD e alta habilidade, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. Tá? Então, entende-se que o dispositivo que se refere à educação especial, que é uma modalidade da educação, deverá apresentar-se em todos os níveis, etapas e modalidades. Tá ok? Então, logo, o sentido aqui da transversalidade é que a modalidade da educação especial deverá atravessar por todas as áreas da educação. Já em relação aos demais dispositivos, apontam para tema transversal. Tema transversal é um tema, né? Temas transversais são temas que poderão ser abordados em várias disciplinas, níveis, etapas, modalidades, etc. Por exemplo, o uso de drogas pode ser abordado na disciplina de ciência ou de história, no ensino fundamental ou no ensino superior. São conteúdos que compõem a parte diversificada do currículo. Vou voltar aqui uns slides. Passei direto? Passei, né? Passei direto, calma aí. Aqui. Currículo, base nacional comum e a parte diversificada aqui. Os temas transversais podem ser abordados tranquilamente aqui na parte diversificada, a critério, inclusive, das escolas. Ok? O mesmo artigo das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica que vimos, tá, nesta aula, quando a gente estudou aqui a interdisciplinaridade, também traz importantes conceitos sobre a transversalidade, inclusive fazendo a diferença entre o que é transversal e o que é interdisciplinar. Olha aqui, voltamos aqui às diretrizes curriculares nacionais da educação básica, naquele mesmo capítulo, organização do currículo. Tá? Aqui ele diz o seguinte, no parágrafo 4º, a transversalidade é entendida como uma forma de organização do trabalho didático-pedagógico, em que temas e eixos temáticos são integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais, de forma a estarem presentes em todas elas. Pessoal, transversalidade está relacionado com o trabalho didático-pedagógico, com a organização do trabalho. Tá? E esta palavrinha aqui provavelmente não vai faltar em nenhuma questão quando se tratar de transversalidade, ou seja, dos temas. Temas ou eixos temáticos, relacionados também com a palavra tema, são integrados às disciplinas. Então, são temas transversais integrados a várias disciplinas. Vejam que não é uma disciplina integrada a outra disciplina, porque isto é interdisciplinaridade. A transversalidade vai articular temas diversos com as diversas disciplinas, mais de uma. Ok? A transversalidade é diferente da interdisciplinaridade, mas ambas se complementam. Rejeitando a concepção do conhecimento que toma a realidade como algo estável, pronto ou acabado. Não, o conhecimento não é algo estável, pronto e acabado. Tá bom? Então a mensagem aqui, transversalidade é diferente de interdisciplinaridade, mas ambas se complementam. A transversalidade, esse dispositivo aqui é importantíssimo, a transversalidade se refere-se à dimensão didático-pedagógica. Já a interdisciplinaridade, tá, se refere à abordagem epistemológica dos objetos do conhecimento. E aí, pessoal? Deu para entender? Não, ainda não. Não é isso? Então vamos explicar isso melhor. Veja que o dispositivo explica a transversalidade como uma forma de interligar temas e eixos temáticos às disciplinas. Já vimos, transversalidade é isso. E os parágrafos 5º e 6º são fundamentais para a sua prova, pois explicam as diferenças entre interdisciplinaridade e transversalidade. Segundo o parágrafo 5º, a transversalidade difere da interdisciplinaridade e ambas se complementam. A interdisciplinaridade, conexão de várias disciplinas,
favorece a transversalidade. Por isso disse que elas se complementam. Agora sim, vamos explicar o parágrafo 6º. Transversalidade refere-se à dimensão didático-pedagógica. Ok, nós vimos isso. Interdisciplinaridade se refere à abordagem epistemológica do conhecimento. Ok. Ok, também vimos isso. Agora vamos entender o que isso significa. A transversalidade, conforme acabamos de ver em cima, é uma forma de organizar o trabalho didático-pedagógico. Se refere-se à dimensão didático-pedagógica. É uma forma de organizar, inclusive o currículo, temas e eixos temáticos que serão integrados às disciplinas e às áreas ditas convencionais. Tá? A gente está falando, então, de uma inclusão intencional. É uma organização do trabalho. Como é que vai ser organizado esse currículo? Vamos organizar ele. Vamos incluir estes temas aqui nestas disciplinas? Ok. É uma inclusão intencional pedagógica. Há uma ação aqui pedagógica de inclusão a critério de quem está organizando o currículo, tá? De determinados temas transversais no currículo. Por isto, fala-se que a transversalidade é uma dimensão didático-pedagógica, está relacionado com a didática, a forma de ensinar, com a pedagogia. Tá ok? Relacionado com uma inclusão intencional de determinados temas ou eixos temáticos em várias disciplinas. Podemos citar alguns temas transversais: a ética, saúde, meio ambiente, orientação sexual, drogas, trabalho, consumo, pluralidade cultural. Tudo isso aqui arranjado nas disciplinas. Arranjado no sentido de arranjo, no sentido de arrumado. A transversalidade é uma ação intencional, é uma ação didática, é uma ação pedagógica. Ok? Já a interdisciplinaridade, tá? Voltando aqui o slide, onde se diz que se refere a uma abordagem epistemológica do conhecimento, tá? Quer dizer que, olha o que diz aqui, em relação à interdisciplinaridade, para entendermos seu significado, relação epistemológica do conhecimento, é necessário entender o que é epistemologia. Trata-se de uma palavra de origem grega que significa estudo do conhecimento científico, tá? Então, a epistemologia está relacionada com o próprio conhecimento que vai ser transferido para o aluno. O conhecimento histórico que vai ser aprendido, vai ser ensinado ao aluno. Tá bom? A interdisciplinaridade tem relação com o conhecimento. Concluindo, a transversalidade aborda temas que geralmente são de cunho social, e tem por objetivo aproximar o indivíduo como cidadão junto à sociedade que está inserido. Transversalidade normalmente relacionada com temas transversais de cunho social. Já a interdisciplinaridade tem por objetivo abordar um determinado conhecimento, um fato. Eu dei o exemplo da água. O conhecimento da água na questão da química é que ela tem uma formação H2O. Na física é que ela se congela a 0 graus. São conhecimentos, fatos. Não é um tema social. São conhecimentos que vão ser integrados. A interdisciplinaridade está voltada para conhecimentos, fatos históricos, coisas que foram comprovadas. Estão dentro da disciplina. Já a transversalidade relacionada com temas, geralmente de cunho social. Conseguiram pegar a diferença? Quando a questão tratar de conhecimento, integração de conhecimento, está se falando da interdisciplinaridade. O ensino de disciplinas de formas integradas. Quando a questão tratar de temas, né, ela vai estar se referindo à transversalidade. Na prática, essa diferença, por vezes, é muito sutil. Nas provas, é preciso que vocês tenham um olhar clínico para identificar se a questão está abordando sobre a transversalidade ou a interdisciplinaridade. Ok, pessoal? Vocês vão ver agora uma bateria de questões que vão abordar justamente a questão da diferença entre interdisciplinaridade, transversalidade, transdisciplinaridade. São questões comuns cobradas em provas, tá certo? Então, vamos a elas para ver se vocês conseguiram captar a mensagem aqui da aula. Vamos lá. De acordo
com as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Ah, pontinho, pontinho, pontinho. Refere-se à dimensão didático-pedagógica. Olha aí. A questão já está perguntando se é interdisciplinaridade, transversalidade, se é multidisciplinaridade, se é transversalidade, não é isso? Qual é o instrumento que se refere à dimensão didático-pedagógica? Nós já sabemos que é a transversalidade. Transversalidade. E qual é que se refere à abordagem epistemológica do conhecimento? Isso aqui quer dizer estudo do conhecimento, né? Estamos falando da interdisciplinaridade. Vamos abreviar aqui. Então, o gabarito que trata transversalidade e interdisciplinaridade é a letra B. Viu como ficou fácil agora? Vamos lá. Na organização e gestão do currículo, aulas da abordagem disciplinar, pluri, inter e transdisciplinar, olha aí, trazendo já todos os termos que nós estudamos, requerem a atenção criteriosa da instituição escolar porque revelam a visão do mundo que orienta as práticas pedagógicas dos educadores e organizam o trabalho do estudante. Perpassam todos os aspectos da organização escolar, desde o planejamento do trabalho pedagógico, gestão administrativa acadêmica, até a organização do tempo e do espaço físico, a seleção, disposição e utilização dos equipamentos imobiliários da instituição. Ou seja, todo o conjunto das atividades que se realizam no espaço escolar, em seus diferentes âmbitos. Esse texto está escrito lá nas diretrizes curriculares da educação básica que nós acabamos de ver. As abordagens multidisciplinar, pluri e interdisciplinar fundamentam-se nas mesmas bases, que são as disciplinas, sim, ou seja, o recorte do conhecimento. Considerando estas abordagens, analise a afirmativa a seguir. A, pontinho, 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 expressa frações do conhecimento e o hierarquiza. Vejam aqui que ao falar em hierarquia, em frações do conhecimento, não há integração nenhuma. Se não há integração nenhuma das disciplinas, a gente está falando de quê? Daquele primeiro conceito, aquele mais simples. Multidisciplinaridade. Próximo. A, pontinho, 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 estuda um objeto da disciplina pelo ângulo de várias outras. Nós vimos isso aqui também. É uma disciplina, é um determinado objeto sobre o ângulo de outras. Isso aqui é a pluridisciplinaridade. A, pontinho, 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 refere-se ao conhecimento próprio da disciplina. Então, aqui está falando da própria disciplina, mas vai além dela. Ah, ficou fácil. Transdisciplinaridade. Por fim, o conhecimento situa-se na disciplina, nas diferentes disciplinas e além delas, tanto no espaço quanto no tempo. Ok, não, eu estou continuando a ler aqui ainda, né? E próxima, A, pontinho, 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 pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para outra. Ultrapassa, mas sua finalidade inscreve-se no estudo disciplinar. Ok, estamos falando aqui de uma disciplina se conectando com a outra. Aqui há uma integração. Então, aqui há interdisciplinaridade. Então, o gabarito ficou multi, pluri, trans e inter. Multi, pluri, trans... Aqui, já é a letra A já. Tranquilo? Então, vamos em frente. Entende-se por interdisciplinaridade. Olha aqui, vamos ver qual é a questão que traz a interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade é a qualidade daquilo que é interdisciplinar. Tudo bem, né? Falar que isso aqui está errado não tem como. Tudo bem, ok. Implica a existência de um conjunto de disciplinas interligadas, ok, com relações definidas, que evitam desenvolver as suas atividades de forma isolada, tá certo, dispersada ou fracionada, ok, tá certo.
Trata-se de um processo dinâmico que procura solucionar diversos problemas de investigação. Ok, aqui não tem nada errado, aparentemente a gente já achou a questão. Aparentemente a gente já viu que a letra é correta. Vamos ver as outras. A interdisciplinaridade é a qualidade daquilo que é interdisciplinar, ok? Implica na inexistência de um conjunto de disciplinas interligadas? Não, isso aqui está errado. Já está errado isso aqui. C. A interdisciplinaridade é a qualidade daquilo que é interdisciplinar. Ok. Implica na existência de um conjunto de disciplinas isoladas e específicas com relações indefinidas? Não. Implica em um conjunto de disciplinas integradas, interligadas. Isoladas, não. Também está errado. Letra D. A interdisciplinaridade é a qualidade daquilo que é interdisciplinar. Implica na inexistência, de novo, a inexistência de um conjunto de disciplinas interligadas. Não, implica na existência, né? Então, como a gente já havia deduzido, o gabarito correto é a letra A. Próximo. A ação pedagógica, através da interdisciplinaridade, aponta para a construção de uma escola participativa e decisiva na formação do juízo social. O seu objetivo tornou-se a experimentação da vivência de uma realidade global que se insere nas experiências do cotidiano, do professor e da comunidade, por um trabalho coletivo e solidário na organização da escola. Pode-se dizer que o objetivo da interdisciplinaridade é... Vamos lá. Interdisciplinaridade é articular o saber? Sim. Articular o conhecimento? Sim. Articular a vivência, a escola, a comunidade, articular o meio ambiente. Bom, aparentemente está tudo ok aqui também. Vamos lá. Relacionar conhecimentos excludentes à própria ciência? Não tem nada a ver. Interdisciplinaridade é levar conhecimentos que não foram nem observados pela ciência, que não estão incluídos, não tem nada a ver. Interdisciplinaridade não é isso. Pode ir embora, pode ir para casa aí. Garantir a construção do saber do conhecimento, ok? De forma restrita. É isso? É interdisciplinaridade? Não. Também está errado. Definir o tempo para a aprendizagem e para o conhecimento. Interdisciplinaridade define tempo que o aluno tem que aprender? Não tem nada a ver também. Então, mais uma vez, é a letra A. Está dando um monte de letra A, né? Letra A é o gabarito da nossa questão. Beleza? Vamos lá, em frente. Com relação à interdisciplinaridade no ensino de filosofia, julgue o próximo item. Apesar de suas especificidades, a transversalidade e a interdisciplinaridade são complementares. Perfeito, nós não vimos isso? Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu encontro isso aqui de novo. Nós passamos por isso. Deixa eu ver onde estão... Aqui, parágrafo 5º do artigo 13 das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica. Olha o que diz o parágrafo 5º. A transversalidade é diferente, difere da interdisciplinaridade, mas ambas se complementam. Elas são imprescindíveis, as duas têm que serem trabalhadas concomitantemente. Uma não impede a existência da outra, não. Não tem nada a ver. Beleza? Vamos voltar para a questão. Está aqui. Então, apesar das suas especificidades, elas se complementam. Correto. Não tem o que pensar. Tá certo. Próxima. Na organização e gestão do currículo escolar, a interdisciplinaridade, enquanto abordagem teórico-metodológica que integra diferentes áreas do conhecimento, favorece. Então vamos lá, a interdisciplinaridade, ela favorece a construção de um currículo inflexível e sistêmico. Inflexível? Não, né, pessoal? Um currículo
inflexível é aquele currículo rígido, né? Um currículo moldado. Não, interdisciplinaridade não tem a ver, não favorece isso. Pelo contrário, a interdisciplinaridade ele permite diversas combinações das disciplinas. Vai tornar o currículo bastante flexível. Pelo contrário. Ok? Então isso aqui está errado. A interdisciplinaridade favorece uma perspectiva acrítica do currículo? Também não, né? A crítica é aquilo que não é passível de crítica. E isso não é verdade, não tem nada a ver. A interdisciplinaridade favorece uma perspectiva acrítica que não pode ser criticada do currículo, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso aqui está errado. C. A interdisciplinaridade favorece uma visão equivocada da relação entre disciplinas, e como se fosse uma coisa ruim, né? A alternativa está dizendo aqui que a interdisciplinaridade provoca um equívoco na relação entre as disciplinas. Também não. Também não. Não dá para marcar essa alternativa como a correta de forma alguma, nem que o aluno não tivesse estudado isso. Não é verdade? Letra D. A transversalidade do conhecimento através da organização do trabalho didático-pedagógico a partir de eixos temáticos. Agora sim. Porque nós já vimos que a interdisciplinaridade se complementa com a transversalidade. E ela favorece, sim, a transversalidade do conhecimento através de uma organização de trabalho didático-pedagógico a partir de eixos temáticos. A partir de que uma disciplina se conecta com a outra, ela facilita que este tema gerador transversal esteja incluído em várias disciplinas, porque as disciplinas se comunicam, são integradas. Então, isso aqui está correto. Isso aqui está correto. A interdisciplinaridade favorece a valorização de uns temas em detrimento de outros? Também não, né? Também não. Ela não valoriza um tema em detrimento de outro. Não tem nada a ver também. Isso aqui é uma besteira da banca. Besterol da banca. O que sobrou para a gente foi a letra D. Beleza? Próximo. O professor José está trabalhando o tema saúde e atividade física. Legal. Saúde e atividade física. Tudo a ver, né? Tá certíssimo. Combinou com os estudantes que farão entrevistas para buscar informações sobre o assunto com os colegas de outras turmas. Para isso, conversou com o professor de língua portuguesa, a fim de elaborar um roteiro de perguntas. A professora de matemática ajudou com dados e elaboração de gráficos. O professor de ciências com o funcionamento do corpo, né? Está falando de atividade física. O funcionamento do corpo e as relações entre a alimentação e o gasto de energia. Aí pergunta-se, analise a alternativa que, de acordo com Darí de Rangel, em Educação Física na Escola, implicações para a Prática Pedagógica 2005, isso aqui é tudo um livro, né, desse camarada aqui. Corresponde a que tipo de trabalho? Né? Esse trabalho aqui feito pelo professor em conjunto com outros professores de outras disciplinas. Ele está falando, sem dúvida nenhuma, de um trabalho interdisciplinar. Ele está levando um conhecimento à luz de diversas outras disciplinas, com apoio de diversas outras disciplinas. A gente está falando aqui da interdisciplinaridade. Tranquilo? Simbora. Assinale a alternativa que apresenta o termo correspondente à definição a seguir. Caracteriza-se como uma nova concepção da divisão do saber e visa a interdependência, tá? Um dependendo do outro. A interação, a comunicação existente entre as áreas do conhecimento. A interação é o compartilhamento de ideias, opiniões e explicações. Estamos falando de quê, pessoal? Dá para errar essa questão? Não dá, né? Interdisciplinaridade. Interação, comunicação, interdependência. Tá ok? Então, o gabarito aqui
Letra B de bola, interdisciplinaridade. Ok? A gente, mais uma vez, eu vou reforçar aqui com você o seguinte. Transversalidade relacionado com temas, normalmente, de cunho social, normalmente. Tá bom? Agora, quando se trata de conhecimento, quando se trata do saber, de forma integrada, interdependente, aí nós estamos falando de interdisciplinaridade. Belezura? Então vamos lá. A complexidade das formas de vida e da organização social na contemporaneidade incide diretamente na necessidade de repensar o trabalho pedagógico na escola. Complexidade, né? Nos obriga a repensar o tempo todo o trabalho pedagógico da escola e de produzir currículos mais articulados às demandas sociais emergentes. Nesta perspectiva, podemos afirmar que, vamos lá, vamos analisar, mas vejam que o enunciado já está tratando, né, de currículos articulados a demandas sociais. Vamos lá. A multidisciplinaridade é a forma mais eficaz de realizar um trabalho educativo de qualidade, pois representa o nível em que a interação entre várias disciplinas pressupõe uma convergência, uma complementaridade, levando a um enriquecimento mútuo. Veja que alternativa bonita, né? A alternativa está bonita, só que está errada. Está errada. Multidisciplinaridade é justamente aquele primeiro conceito que nós estudamos, em que existem sim várias disciplinas, só que elas não se comunicam. Elas não são integradas. É o exemplo de um currículo com várias disciplinas, mas sem nenhuma interação de uma disciplina com a outra. Isto é multidisciplinaridade. Então não tem nada de convergência, não tem nada de integração, essa questão está errada por causa disso. Embora esteja muito bem redigida, quem não estudou provavelmente poderia marcar esta questão como correta, ou ficaria na dúvida com as outras, a gente vai ver que as outras também estão super bem escritas, mas a falta do entendimento, do conhecimento do conceito da multidisciplinaridade faria o aluno errar essa questão, o concurseiro. Então, multidisciplinaridade é o conceito mais básico de todos. Várias disciplinas, justamente por ser multidisciplinas, várias disciplinas, só que estas disciplinas não se comunicam, não há integração, ok? Então, letra A já está descartada. Vamos mandar para casa. Opa! Vamos mandar para casa. Isso aqui é mentira. Letra B. A transdisciplinaridade propõe o trabalho a partir de um único tema para todas as áreas. Assim, várias disciplinas analisam um dado objeto sem que haja ligação necessária entre estas abordagens disciplinares. O que se faz é pôr em paralelo diferentes maneiras de enfocar um tema, que são coordenadas em vistas ao conhecimento global de uma determinada matéria. Não é verdade, né, pessoal? Não é verdade. Transdisciplinaridade, como nós já vimos, é algo que vai para além dela. Tá? É algo que rompe as barreiras, os limites da própria disciplina. Vai além dela própria. O instrumento que analisa um tema sobre a ótica de várias outras, certo? Onde várias outras disciplinas analisam um dado objeto, é a pluridisciplinaridade. Vou relembrá-los que a transdisciplinaridade não tem relação com outra disciplina. É ela com ela mesmo. É ela além dela mesmo. Então, quando a questão cita outras disciplinas analisam um dado objeto, não. Aí nós estamos falando disso aqui, pluridisciplinaridade. Então, mais uma questão errada. Errada. Letra C. A interdisciplinaridade é a opção mais acertada de organização curricular. Ok, até aqui, vamos lá, vamos continuar. Pois considera as especificidades de cada área de conhecimento
e propõe a justa posição das disciplinas como estratégia para a aquisição de saber. E aí, pessoal, esta questão derrubou muita gente por causa desta palavrinha aqui. Justa posição. E confesso a vocês que a banca foi muito maldosa, tá bom? Justa posição caracteriza cada um no seu lugar, cada um na sua justa posição, cada um no seu quadrado. É mais ou menos isso que quer dizer. E não, a interdisciplinaridade não busca a justa posição, cada um na sua posição, mas sim uma sobreposição, uma disciplina se conectando com a outra, uma disciplina em cima da outra, abordando temas de outra disciplina. O correto seria uma sobreposição das disciplinas e não uma justa posição. Olha aí, que sacanagem, né, da banca? Isso aqui está errado. Você tem que parar para pensar e refletir na palavra. Tá bom? Isso aqui está errado. Letra D. Quando o currículo é organizado por disciplinas, a aprendizagem é facilitada, pois o conhecimento ensinado de forma fragmentada garante que sejam assimiladas as noções básicas de cada conhecimento, pelo amor de Deus, né? A essa altura do campeonato, quem marcar isso como correto não entendeu nada da aula. O currículo abordado de forma fragmentada é melhor? Não. O currículo elaborado de forma integrada, disciplinas integradas, conhecimentos amarrados, relacionados, é melhor para o aluno aprender mais e melhor. Tá bom? Então isso aqui é uma grande besteira da banca também. Não dá nem para pensar em marcar esta como correta. Sobrou a letra E, né? Vamos lá, vamos dar uma lida e ver se está certinho mesmo. A interdisciplinaridade possibilita o estabelecimento de inúmeras relações das disciplinas. Sim, inúmeras relações, certo? Com a realidade em um processo recíproco de aprendizagens múltiplas e intermináveis. Exato. Existem várias combinações, inúmeras, né, de disciplinas. Assim, o professor e o aluno estabelecem diferentes interconexões entre a epistemologia dos conhecimentos e o mundo que os cerca, a fim de exercitar cotidianamente seus saberes e as relações entre teoria e prática. Perfeito! Isto é interdisciplinaridade. Exatamente isto. Ok, pessoal? Então, o gabarito aqui, letra E. Ficou fácil pra gente. Tá certo? Então é isso. Puxando aqui a imagem aqui para mim. Tá bom? Finalizamos aqui a nossa aula sobre esses conceitos importantíssimos para a sua prova, totalmente relacionados com o currículo, organização curricular, tá bom? Interdisciplinaridade, transversalidade, duas palavrinhas que vocês não podem esquecer nunca mais, tá bom? Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, acione a gente lá no nosso fórum, na plataforma Estratégia Concurso, ok? Grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.